Olá, quartos anos, sou a professora Poliana e hoje teremos mais uma aula de matemática. Então, se organizem e a aula vai começar. Vamos lá. O nosso desafio da aula passada foi o seguinte. Chaminézinho ganhou 2 macacões e 3 chapéus chaminés. Utilizando a árvore de possibilidades e a multiplicação, responda as combinações possíveis. Então, vemos aí o chaminézinho, 2 tipos de macacões diferentes, assim como 3 tipos de chaminézinhos, né, de chapéu. Então, como é que a gente vai fazer isso utilizando a árvore de possibilidades? Vejam só, chaminézinho tem esse macacão, o azul mais claro, com o primeiro chapéu. O mesmo macacão com o segundo chapéu. E o mesmo macacão com o terceiro chapéu. Temos, então, 3 possibilidades. E com o outro macacão? 1, 2 e 3. 3 possibilidades. Isso a gente utilizou a forma de possibilidades, de árvore de possibilidades. E com a multiplicação, o que é que eu faço? Eu tenho 2 macacões vezes 3 chapéus. 2 vezes 3, 6. Ok? Respondido o nosso desafio? Então vamos para a aula de hoje, que vamos falar sobre Sistema Brasileiro Monetário. Isso é um assunto bom. Então, Sistema Monetário Brasileiro. Vocês veem aí na tela cédulas, que são as nossas cédulas atuais no Brasil, a R$2, R$5, R$10, 20, 50, 100 e a de R$200. Observem que, quando no sistema brasileiro utilizamos desde 1994 o real, temos o símbolo do R, do real, e o cifrão. Pô, professora, por que desde 1994? Porque antes do real houveram outras moedas, que foram o réis, o cruzeiro novo, o cruzado novo e o cruzeiro real, ou seja, nem sempre foi real. Houveram outras moedas no nosso país. Então, vamos lá. Fração, certo? É um modo de representar as partes pelas quais um todo ou um inteiro foi dividido. Toda fração representa uma divisão em um número real. Então, temos aí R$1, que ele representa o quê? 2 moedas de 50 centavos, tá? Então, o que é que a gente está fazendo aí? Eu tenho uma equiparação de valor. R$1 é igual a 2 moedas de 50 centavos. Agora, como é que eu faço isso em forma de fração? Eu tenho 1, que é o meu numerador, é a quantidade de partes do todo que foram tomadas, que é R$1. E o meu denominador, que é o total de partes iguais que o inteiro foi dividido. Em quantas partes foi dividido? Em 2. Então, temos aí 1/2. Essa aí é a representação fracionária, tá bom? E agora, eu tenho R$1, que é igual a 4 moedinhas de 25 centavos. Posso representá-la em forma de fração 1/4. Temos R$1, que é igual a 10 moedinhas de 10 centavos, que eu posso representar com 1/10. E R$1 igual a 20 moedinhas de 5 centavos, que eu posso representar como 1/20. Ok? Então, olha a nossa representação em fração. E agora, o valor em real. Vejam, observem bem, tá? Que temos os mesmos números com expressão diferente. O valor em real, eu tenho R$1, ele antecede com a sigla do sistema monetário, que é o real e o cifrão, R$1,15. Tenho embaixo R$1, que é uma moeda de 50 mais 2 de 25. E mais adiante, uma moeda de 25 mais uma de 10 centavos e uma de 5 centavos, que corresponde a 40 centavos. Já minha representação no número decimal, ela vai ser diferente. Eu retiro o cifrão, né, o real,
E tenho 1,15, tenho 1 e tenho 0,40. Observem que temos aí 1, 1 e 0. Essa é a minha primeira casa, exatamente a da unidade, tá? Que são meus inteiros. E a segunda das decimal, tá? O número decimal. Todo número decimal ele vai estar representado com a vírgula. O inteiro e o decimal, tá? E a leitura é diferente. Por exemplo, no valor em dinheiro eu tenho real, centavos. No número decimal eu tenho inteiro e décimo. Vamos conhecer um pouquinho mais como é que funciona essa leitura. Parte inteira e parte decimal. Em uma outra aula, falamos sobre o QVL, né? Que é exatamente a ordem, o quadro de valor e lugar dos números. Então, cada número, dependendo do valor, da posição que ele se encontra, ele terá valor diferente. Então, no meu primeiro quadrado, eu tenho uma cédula de R$50, certo? Uma outra cédula de R$2 e uma moeda de R$1. Como é que eu represento esse valor no meu quadro? Tenho 52 e 10. 5 dezenas, 2 unidades, 1 décimo. Posso ler 52,10 ou 52,10 décimos. E o outro? O outro eu tenho 200 mais 20, mais 2, mais 75. Tenho 222,75 centésimos. Certo? E o seguinte, temos uma moeda de R$1, uma de 10 centavos e uma de 15, que eu represento no meu QVL 1,15. Uma unidade, 1 décimo e 5 centésimos. Todo ele vai vir acompanhado de uma vírgula. Os números que vêm pós a vírgula são a parte decimal, que tem décimos, centésimos e milésimos. Ok? Vamos seguir então? Vamos a alguns exemplos do dia a dia da gente. O carro do ovo passou na casa de Luiz, gritando. Vocês já sabem como é que o carro do ovo grita. Olha o ovo, R$10. São 30 ovos. Todo mundo já ouviu isso, eu tenho certeza. Então, Luiz então lembrou que ele precisava comprar ovos para ele e para sua mãe. Mas ele só tinha exatamente R$10. E quantas bandejas de ovos Luiz pôde comprar? Vamos lá? Se ele só tinha R$10 e a bandeja custava R$10, ele podia comprar apenas uma bandeja. Dividido em partes iguais, quantos ovos ele deu à mãe? Então, vamos usar a fração. Se na bandeja tem 30 ovos, e ele vai dividir isso por quanto? Para ele e para a mãe. Por 2. 30 dividido por 2, olha só. Luiz vai ficar com 15 e sua mãe ficará com 15 ovos. E de que forma represento este resultado, certo? Em essa partilha como fração. 1, que é uma bandeja de ovos, dividido ao meio. Eu tenho, então, 1 meio, ok? Vamos a mais um exemplo. Vocês vão ao supermercado com mamãe, com papai, com titia, com vovó, enfim. Vai ao supermercado, chega lá, vê uma série de produtos. Temos aí o açúcar a R$6,40. Temos o leite a R$ 7,25, a banana por R$ 4,00, a caixa de fósforo a 99 centavos e um bolo bem gostoso e quentinho a R$10. Agora vocês me respondam, qual produto custa menos de R$1? Qual produto custa menos de R$1? É o 4? É a banana? É o açúcar? É o
0,99, que é a caixa de fósforo. Então, vejam que antes da vírgula, eu não tenho um inteiro, eu tenho 0, tá certo? Então, ele é menos do que um inteiro. Como ficaria em ordem crescente, os itens comprados? Temos, então, o primeiro, que é o fósforo, o segundo, a banana, o açúcar, o leite e o bolo, tá? Então, estamos fazendo a ordem crescente, tá? Do menor para o maior, onde a minha ordem, ela cresce. Como é feita a leitura do número decimal representado pelo leite? Eu sei que o leite custa R$ 7,25, mas minha leitura decimal, como é que ela vai ficar? Olha o nosso QVL, 7 unidades, não é isso? Depois do 7 tenho 2 décimos e 5 centésimos. Posso ler 7 unidades, 2 décimos e 5 centésimos, 7 inteiros e 25 centésimos ou 7,25, tá? São leituras para representar o décimo. Mais um exemplo. Observe o dinheiro que Chaminézinho economizou durante o primeiro semestre do ano. Vocês estão economizando? Guarda, aprenda a economizar. A Baiomê economizou a metade que Chaminézinho economizou. Então, vamos lá. Como podemos representar esse resultado em fração no sistema numérico, monetário e no número decimal? Primeiro, quanto é que Chaminézinho economizou? Quem que calcula aí? 50, mais 20, 70, mais 10, 80, mais 2, 82, mais 1, 83. Então, esse é o meu total que Chaminézinho economizou. Então, se a Baiomê economizou a metade, o que é a metade de 83? Eu somei 50, mais 20, mais 10, mais 2, mais 1, 83. Qual é a metade de 83? O que é que eu vou fazer? Dividir. Vamos dividir? 83 dividido por 2 será igual a 41,50. 41,50, como é que eu vou representar isso em fração? 1/2. Eu dividi pela metade, então eu tenho 1/2. E o sistema monetário, como é que eu posso representar? Olha o meu cifrão lá, o meu R cifrão, R$ 41,50. Número decimal, 41,5, né? Ou 41,5 décimos. 41 inteiros e 5 décimos ou 41,5. Ok? Então vamos lá, me acompanha, tá? Desafio. Esse desafio é bem bacana, porque você vai acompanhar alguém bem legal na sua casa e vai pedir para participar da feira, né? Das compras. Então, o que é que vocês vão fazer? Faça uma pequena lista de compras, pesquise os preços, certo? E faça a leitura dos valores monetários e números decimais utilizando o QVL. Então, registra aí o QVL. Deixa eu mostrar novamente o QVL para vocês. Olha, é essa tabelinha aqui, tá? Não vamos utilizar agora a milhar, não. Só essa mais simplesinha. A parte inteira e a parte decimal, tá? Então, esse é o desafio de vocês para a próxima aula. Fazer a pesquisa, verificar os preços, tá? E fazer a leitura dos valores monetários. Então, a próxima aula a gente vai estar com esse desafio sendo cumprido, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Falar de dinheiro é sempre muito legal. E nos encontramos na próxima aula, se assim Deus permitir, ok? Um abraço e até a próxima aula.